Boa tarde a todos, boa tarde, alunos, colegas. Professor Fernandes, boa tarde, como vai? Bem, muito obrigado, professor. Boa tarde a todos. Estamos sem o seu áudio aqui, deixa eu ver, vamos mexer aqui para ver se melhora. Vamos lá, boa tarde a todos, boa tarde, professor Fernandes, boa tarde aos colegas. Boa tarde, professor Marcelo, boa tarde a todos. Como vai, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Francisco. Boa tarde, Marlon. Boa tarde, nossa colega Angélica. Como vai? Satisfação? Tanto tempo sem vê-la. Seja bem-vinda aí, a primeira a chegar hoje. Oi, professor. Saudade também. Obrigada, viu? Sempre um prazer participar das suas palestras. Oh, satisfação é minha, honrado pela presença sua e de todos aqui, Aparecido. Senhor Monserrat, boa tarde, seja bem-vindo. Mas quem aqui? Luciane. Enfim, satisfação imensa. Obrigada, boa tarde. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. É Monserrat, desculpe, acabei me equivocando tá aqui, me perdoe. Imagina. Me perdoe. Imagina, tá certo. Que é isso. Fernando Henrique, temos um ex-presidente aqui presente, né, Fernando? Seja bem-vindo. Quem dera, hein? Direto de Higienópolis, né? Direto aí da Rua Maranhão. Satisfação imensa tê-lo a todos. Nós vamos ter ainda a presença de dois colegas que vão comigo apresentar aqui essa oficina. Essa oficina é do Projet, nossa agência de empreendedorismo, né? Talentos empreendedores, do laboratório. E eu estou sem imagem, né? Eu estou falando para a câmera aqui sem imagem. O que é isso? Tem que mandar esse cameraman embora, viu? Não posso aceitar uma tamanha... Quem sabe faz ao vivo, professor, fique tranquilo. Iniquidade dessa, né? Privar todos da minha feiura, mas tudo bem. Mas então, satisfação imensa tê-lo a todos aqui. Estamos no Projet Talentos Empreendedores, nossa agência do do Laboratório de Projetos em Gestão, mais especificamente da Unidade Interlagos do Centro Universitário Estácio. Nós temos hoje LPG por todas as unidades da Estácio, algumas estão iniciando, nós estamos já no terceiro ano, e nesse terceiro ano trazemos hoje a oficina que não tem uma pretensão de ensinar o Design Thinking, mas tem a pretensão de passar a informação e motivar a todos para que façam um estudo mais aprofundado, que apliquem amanhã, de repente, alguma reflexão, né? Algum insight colocado hoje. E, como eu disse, nós vamos ter aqui a presença, já temos, né? A presença de dois colegas. Na verdade, chegou uma colega só por enquanto, devido ao trânsito, o Renan ainda está a caminho, mas já temos a nossa colega Fiamma. Como vai, Fiamma? Tudo bem? Boa noite, doutor. Boa noite a todos. Boa noite. Pois não, Fiamma? Pois não. O Renan só pediu para aguardar um pouquinho que ele já está entrando. Tá bom, sem problema. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo certo. Pronta para compartilhar com todos nós aí alguns exemplos, o conteúdo, enfim, estamos às ordens. Sim, eu preparei algumas coisinhas aí, mas o senhor tem que ajudar. O senhor, vamos orar juntos, viu? O senhor, na hora, a gente orando, o negócio dá certo. Mas, enfim, seja bem-vinda. E obrigada. Vamos ter o colega Renan também participando. Então, como eu estava dizendo, eu, a Fiamma, o professor Fernandes, o Renan que está chegando, nós não temos uma pretensão de que todo mundo saia expert, PhD em Design Thinking, mas que tenhamos uma motivação para que venhamos a nos aprofundar numa grande ferramenta, numa ótima metodologia, que eu posso afirmar de que é uma metodologia motivadora para a inovação, de que muitos empreendedores já o fizeram e é reconhecida mundialmente. Haja vista que
todas as startups têm na sua plataforma essa metodologia, que é pelo estabelecimento de uma dor, realizar a dor, atender a dor e colocar empatia no atendimento a uma empresa, a uma solução, a um produto, a um serviço, e nisso desenvolver um protótipo, desenvolver a ideia e fazer o mínimo, produto mínimo viável, né? Para que possa estabelecer o teste e no teste a implementação completa daquela ideia. Pois não, professor? Não? Pensei que tivesse chamado. Mas então, o Design Think, vamos iniciar aqui, temos 5 minutos já, e é assim, nosso encontro, nossas oficinas de noções, né, nossas oficinas de capacitação inicial, primeiro degrau, quanto a vários assuntos, seja no Project, como nós já tivemos, e vamos ter outro em breve, do Visio, né, que vamos ter outro em breve, tudo mentorado, né, tudo tendo a mentoria, melhor falando, do nosso projeto nacional, que nos sugere os temas e nos trouxe temas familiares, né? Como a própria Angélica já pôde estar conosco em sala e presenciar uma disciplina do Project, uma disciplina do Project que incluía o Visio, que inclusive incluímos um pouco do Design Think. Então, essas oficinas, elas visam a motivar, e nós temos o tempo estimado de 1 hora. 1 hora no geral. Uns 20 minutos de apresentação, 20 a 40 minutos de apresentação no máximo, abre-se as perguntas, abre-se as dúvidas e fica o tema para que todos possam pesquisar mais à frente. Nós temos aqui a referência, né, do nosso projeto, no nosso planejamento, a referência 10A, hoje, quinta-feira, às 17h30, realização aí de atividades presentes com escopo de atuação, não de atuação, né, mas a atuação do LPG Project Unidade Interlagos. Noções da metodologia Design Think. Pois bem, começo aqui e aos poucos vai ser assim, eu vou introduzir o assunto e a nossa colega Fiamma e o Renan vão participar com exemplos, né? Nós temos nessa imagem aqui uma imagem que eu costumo muito usar com início de disciplina que tenha projetos a desenvolver, né? Muitas vezes você tem um projeto de vida, você tem um projeto da empresa, você tem um sonho em família e muitas vezes você procura um profissional, né? Hoje está muito em moda o coach, né? Você procura alguém para poder lhe orientar, dar uma dica, enfim. E cada um, conforme o seu projeto em mente, ele vai escrever para a pessoa. E muitas vezes essa pessoa ela vai colocar de maneira diferente que a pessoa, que o cliente, vamos chamar assim, demandou, né? Ele, de repente, vai pensar numa viagem de iate, só que aquele que a gente está falando está imaginando num iate imenso, enquanto o nosso iate é mais humilde. O outro já pensa num barquinho a remo. Enfim, cada um vai pensar de uma forma. Então, tem como a forma que o cliente explicou, tem a forma como o gerente de projeto entendeu, tem a forma como o analista projetou, tem a forma como o programador pode ter codificado o sistema, né? Como o consultor escreveu, né, a parte do projeto, ou até mesmo, como disse o primeira imagem, o próprio cliente, como foi documentado, como foi instalado, como foi cobrado, como o cliente realmente queria, né? Uma coisa muito mais simples e nada mais do que uma poltrona ou um banco de 3 estágios, né? Então, quando nós colocamos sempre uma ideia, nós sempre procuramos fazer da forma mais simples e principalmente da forma direta. Você tem um projeto e, de repente, do projeto você fica, poxa, eu vou empreender,
Mas como eu vou empreender? Vou empreender com duas escolas. Basicamente, são duas escolas do empreendedorismo, para não dizer as outras, mas vou destacar duas aqui, que é uma mais tradicional, ligada ao plano de negócio, né? Quando você busca algumas agências, como o Sebrae, enfim, ele vai designar um plano de negócio, ele vai designar um roteiro a ser seguido, onde há uma descrição, onde há um desenvolvimento de um estudo, de um planejamento. E há uma outra escola que surgiu principalmente no final da década de 90, mais propriamente em 2001, com esse artigo que é do Causation Effectuation, da Sara Saravasti. Ela conseguiu concatenar num artigo a ideia inicial do Design Thinking. O Design Thinking teve um desenvolvimento tremendo no mundo. Eu destaco aí uma das escolas pela qual, inclusive, eu tive contato de formação no Design Thinking, que foi pelo método da Babson College, de Boston, e a Sara Saravasti, por esse artigo, ela conseguiu trazer o Design Thinking como opção, como base, como eu disse, que serve de plataforma para muitas startups. Para não dizer todas, porque todas trabalham com pitch de apresentação, trabalham com a ideação, trabalham com MVP, né, com o mínimo produto viável, enfim. Então, quer dizer, ela conseguiu desenvolver essa metodologia. Essa metodologia ela não é uma substituta simplesmente do plano de negócio ou vice-versa. Ela não é. Ela simplesmente vem trazer uma forma prática, imediata, das pessoas aplicarem aquilo que ela possa ter de ideia e, principalmente, ter na empatia com o cliente, com a dor, com aquele que está sofrendo, criando uma solução, possa ter uma empatia e vir uma ideia de fora para dentro para que possa aplicar no seu negócio. Então, a metodologia Design Thinking, antes até... Fiamma, gostaria de participar nesse slide aqui com o empreendedorismo? Pode ser. Eu vou explicar um pouquinho sobre o que é o empreendedorismo. O empreendedorismo ele é a capacidade, a disposição para conceber e desenvolver e gerenciar um negócio a fim de obter lucro. E também na pergunta diz sobre o marketing, né? Aí tem o marketing empreendedor, que são contribuídos de modo de destacar os pontos fortes e diferenciais da empresa, que normalmente o marketing ele é feito via Facebook, Instagram, entre outras plataformas. Ótimo, Fiamma. Ótimo, inclusive a sua disponibilidade de participar ativamente dessa apresentação é um ato de empreendedorismo, né? Um ato de se apresentar e se colocar mão na massa para realizar, não é isso? Exatamente, isso mesmo. Que bom, que bom. Mais alguma observação para nós passarmos para o próximo slide? Então, eu acho que o próximo slide já vem falando sobre Design Thinking, não é isso? Creio eu que sim. Vamos ver? Só acrescentando aqui ao que muito possa ter colocado a Fiamma, o seguinte: qualquer ato é um ato empreendedor. Simplesmente se colocar à disposição já é um ato de empreendedorismo, né? Hoje, nós temos aí o empreendedorismo vastamente discutido, mas se lançar ao novo, ele já traz no bojo já a ideia de realizar, certo? Pois não, Fiamma. O Renan já está na sala já, quiser participar, fique à vontade também, mas a Fiamma, então, quiser começar com o Design Thinking. Boa noite, desculpa aí pelo atraso, cheguei agora, mas vamos deixar ela dar continuidade aí, professor. Fique à vontade, Renan. Então, pois não, Fiamma? Então, como o professor já vinha explicando, o Design Thinking ela é uma metodologia de designer, né? E com ela carrega os 5 principais tópicos, vamos dizer assim, que é a empatia, que é você entender o problema do cliente, é você entender o que ele precisa, o que ele necessita, a definição,
né? Que a definição vem através da empatia, porque você já sabe qual é o problema, então a gente precisa de definir esse problema. E também temos a edição, que é onde vem as ideias, né? Então, depois da empatia, da definição de saber qual é o problema, a gente desenha o problema e vem com a edição, que seria as ideias. E também temos os protótipos, que é criar as versões, né, dos produtos, enfim, e em seguida fazer os testes, para então colocar em prática todo aquele trabalho que a gente fez. Isso é um básico do Design Thinking. Ótimo, ótimo, ótimo. Algo a acrescentar, Renan? A noite Não, nossa já definiu acabou. certinho. Não tá sendo bate o que tá fazendo? Ok. Ok, então. Então, também como forma de exemplificação, né, de tudo que a firma possa ter colocado das etapas do Design Thinking, nós pensarmos naquela brincadeira de criança. Até mesmo nessa ocasião de pandemia, né, nós estamos nos adaptando ainda. Eu coloco, pelo menos por enquanto, a ideia na cabeça de cada um de vocês, que vocês imaginem a brincadeira de criança quanto ao Lego, né? O Lego com aquelas peças, o modo de que as peças se apresentam com 3, 4, 6, 8 opções, né, de encaixe, enfim. E nós temos um outro brinquedo que é o quebra-cabeças, né? Imagine um quebra-cabeças, imagine um Lego, né? Imagine os dois brinquedos disponíveis para que você possa realizar com eles as finalidades que eles nos apresentam. Qual é a finalidade, por exemplo, de um quebra-cabeça? É a finalidade de nós termos não sei quantas peças, pode ser de 10 peças a 1.000, milhares de peças, e nós chegarmos aí a uma imagem já pré-concebida. Pode ser do Peixe Nemo, pode ser do Rei Leão, pode ser de qualquer motivação infantil e um quebra-cabeças infantil, lógico. Então nós temos uma imagem pré-definida. O Lego não. O Lego nós temos peças que nos dão oportunidades de, com 2 opções de encaixe ou com 10 opções de encaixe, montarmos o que quisermos. Isso aí eu comparo muito a teoria, né, a metodologia do Design Thinking, ela traz muito essa ideia do Lego versus o quebra-cabeça em relação à comparação com o plano de negócio. O plano de negócio, você já tem uma ideia. O Lego não. O Lego, que seria o Design Thinking, você vai criando, você vai adaptando conforme esse desenvolvimento. Isso possibilita N modos de chegar. Tanto é que, muitas vezes, a empresa pode chegar por um aluno nosso, no atendimento, a empresa pode chegar para o consultor, para um professor, enfim. Ela pode chegar num atendimento de uma solução que ela precise, ela pode chegar e falar assim, olha, eu tenho esse problema. E, de repente, trazendo uma solução totalmente fora da curva, né? Fora da imagem, como, de repente, poderia dar uma solução quebra-cabeça para essa pessoa. Então, o Lego, ele monta, ele vai montando, e essa é a ideia do Design Thinking. Como disse a Fiamma, pois não, Fiamma, Renan, fique à vontade na imagem. As etapas, não é isso? Isso mesmo. Aí fala um pouquinho sobre os tópicos que eu acabei de ler, né? Que aí fala um pouco sobre a empatia, sobre a definição, a ideação, né? Os protótipos e os testes. Perfeito, perfeito. Inclusive, nessas etapas, muito se coloca primeiro o seguinte, eu tenho que ter o produto, o serviço? Não, você tem que ter a empatia de analisar a sua volta, buscar a dor, buscar quem precisa de uma demanda sua, no caso de uma dor, precisa de uma solução, enfim, você coloca-se no lugar do outro para poder o quê? Para poder surgir a primeira ideia, vamos dizer assim, para o negócio. A partir disso, você define, né? Você desenha, certo, Fiamma? Isso, você tem que saber o quanto mais detalhe possível é fundamental para a gente poder começar o nosso Design Thinking. Perfeito. Após isso, a ideação é porque outras soluções, outras formas podem se encaixar como um Lego
na ideia original. E daí vem um protótipo. Protótipo é aquela forma em 3D, aquela forma material que você constrói a sua ideia. E nisso vem a evolução para o produto mínimo viável, que eu, inclusive, acabei encaixando essa imagem aqui, né? Que você tem o mínimo viável, que seria o produto mais básico possível, viável por ser suficiente em suportar as adaptações e nisso desenvolver o produto. Então, esse produto mínimo viável ele já está praticamente depois do protótipo encaminhado para que seja colocado numa versão beta, né, numa versão teste, e ele seja aprimorado ao longo do tempo, como foram vários sistemas que nós estamos utilizando hoje. Ok? Ok, Fiamma? Ok, Renan? Professor Fernandes, alguma observação? Perfeito. Só uma apenas, que a Fiamma e o Renan trabalham conosco no projeto. São alunos que fazem parte do time e estão fazendo as inserções conosco. A gente bateu um papo prévio para que eles passem também a se envolver com a gente em outros projetos. Esse é o primeiro, mas vão ter a semana que vem, o mês que vem, a Semana de Empreendedorismo e outros que estão vindo aí, só por isso. Ótimo. Ótimo. Fiamma? Oi? Renan, alguma observação quanto a essa etapa aqui da apresentação? Tá ótimo. Bom, essa questão está indo tudo certinho, tudo bem explicado, tanto na sua parte quanto na parte da Fiamma, professor. Então, por enquanto aqui vamos observar, mas eu vou pontuar em algumas coisas sim. Certo. Eu gostaria de fazer um parênteses em 2 pontos. Uma observação do professor Fernandes, eu quero me pedir desculpas a não menção anterior. A Fiamma é nossa aluna, nossa colega da Unidade Interlagos, no curso comercial, certo, Fiamma? De gestão comercial? Isso, gestão comercial. Gestão comercial, grande experiência na área de marketing, na área de logística, área de vendas. Trabalhou em uma grande instituição na área de divulgação de produtos e serviços daquela instituição. Enfim, temos a honra de tê-la conosco. Me perdoe que eu acabei não apresentando. Uma falha, uma gafe nessa entrada, nesse início de apresentação. E o nosso colega Renan, a mesma coisa, ele é gestor. Ele é nosso colega e aluno do curso de administração, certo? Ou comercial? Gestão comercial também. Gestão comercial também. E é gestor de uma grande rede de varejo, né, na área farmacêutica. Enfim, uma grande experiência. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de fazer nesse parênteses, que é a apresentação oficial dos 2 colegas, que eu acabei na GAF não apresentando. E o outro ponto que eu gostaria de destacar nessa imagem é o seguinte: o mínimo produto viável, vamos dizer assim, por exemplo, hoje nós temos essa apresentação do Design Thinking com o foco em vendas, né? Hoje nós vemos tantas empresas com problemas de venda, problema de buscar outra alternativa além do marketing digital, que ainda é novo para muita gente, mas ele está acabando, dado a demanda da pandemia, acabou desgastando também um pouco, né? Então, buscar alternativas às vendas, modos de aumentar o ticket, aumentar o faturamento da empresa, principalmente na perspectiva de volta pós-vacina, é nosso intuito aqui. Então, nós temos hoje a oficina de Design Thinking e temos oficinas amanhã, na segunda-feira e na terça-feira, onde os nossos colegas, a Fiamma e o Renan, também participarão, como outros colegas que são monitores do projeto estarão presentes e poderão também participar, ok? Vamos passar, então. Eu convido a todos aqui um exercício, certo, Fiamma e Renan? Convidamos a todos aqui um exercício, né? A palavra mais importante no Design Thinking é você olhar para o teu entorno, para a sua sociedade, para quem você se relaciona, para quem você possa trabalhar, enfim, estudar, e você buscar uma solução para uma dor, né? Pegando uma coisa bem simples, que todo mundo basicamente tem quando estuda, né? Que é um lápis.
a palavra ressignificar, que é tão importante no Design Thinking, a gente convida você a ressignificar esse lápis. Você teria outra função para o lápis sem ser a função que ele já cumpre? Hein? Será que eu tenho outra função? Eu sempre dou esse exercício do lápis, mas muitos aqui é a primeira vez que estão fazendo, né? Pois não? Ô, professor, veja só se o chat está aberto, por favor. Eu não estou conseguindo abrir o meu aqui. Sim, vou dar uma olhadinha aqui. Vou dar uma olhadinha. Desculpa a interrupção. Não, que isso, professor. Vamos dar uma olhadinha aqui, só um minutinho. Está aberto. O Aparecido deu boa noite. Boa noite, Aparecido. Tudo bem? Até botei um joinha, acabei não te respondendo. Me perdoe. Renan também? Ok. Mas alguém teria uma outra finalidade para o lápis? Fiamma, Renan, Aparecido, Angélica? Me essa pergunta. Eu estou aqui pensando, tentando arranjar algumas possibilidades, né? Mas com certeza tem. A gente só tem que começar a olhar com outra visão, né? Ter um ponto de vista mais amplo, um olhar de 360 graus para a gente ter essa leitura, né? Que é muito o que a gente está falando, que é ter essa abertura, uma visão melhor de entender as coisas. Perfeito. Quanto à questão do lápis, muitos têm aí outra prática, né? Outra aplicação para o lápis, mas estão um pouco acanhados aí em falar. Talvez, não sei, a Fiamma, algum outro colega aí para dar uma ideia de o que fazer com lápis. Professora, aqui, posso falar? Aqui é Montserrat. Fique à vontade, por favor. Poderia ser um peso de papel? Peso de papel, pode. Papel tem que ser levinho, né, Montserrat? O lápis é levinho também. Uma folhinha só. Pois não. Pois Dá não, também Fernando. para marcar. Dá para fazer marcação também, colocar ali dentro do livro e marcar na página que você parou. Opa, marcação de livro. Às vezes usa. Marcação de livro. Você pode calçar o notebook aqui, que está meio torto, meio balança, mas não cai. Opa, calçar o notebook. Às vezes, as meninas utilizam muito para prender o cabelo também, professor. Opa, a menina prende para prender o cabelo. Fiamma, é o seu caso, Fiamma? Eu faço isso. Viu? Agora, no outro dia, uma vez, não foi na turma da Angélica, não, mas uma vez fizeram bullying comigo, disseram que era para prender o meu cabelo. Eu falei assim, tá de brincadeira, né, amigo? Tá de brincadeira, né? Tá bom? Então, quer dizer, nós temos várias opções de ressignificar um próprio lápis, uma coisa muito simples. Agora, alguém vai dizer assim, poxa, Marcelo, começou a ficar difícil, começou a complicar, porque se eu soubesse, eu ganharia dinheiro com isso. A Fiamma, o Renan, não sei, de repente tem uma proposição aqui de um desafio, né? Qual é esse desafio, Fiamma? Eu vou deixar com o Renan essa parte. Vai deixar com o Renan? Aí, Renan, passou a bola, viu? Chuta aí, Romário. Vai lá. O desafio para descobrir... cadê? Parte do slide? Isso. Qual é o desafio? Aqui. Vamos iniciar uma reflexão em conjunto, certo? Sim. Como você pode resignificar seu negócio, seu produto ou serviço a partir de hoje? É difícil, Renan. Você que é um homem de vendas, você que é um profissional de vendas, nosso colega do curso de gestão comercial, e aí? Em termos de produto, né, é que nem eu falo, a gente tem que ter uma visão de 360 graus, ter uma leitura, uma percepção. Hoje aconteceu uma coisa, vamos dizer assim, diferente, que não acontecia na farmácia. Então, eu tive que ter um jogo de cintura. Por quê? O cliente que eu tinha fidelizado, vamos dizer assim, não é aquele cliente que está ali todo dia gastando, mas cliente, a gente tem que tratar bem, de qualquer forma, independente de valores. Então, se não abrisse ali uma exceção, fizesse ali um jogo de cintura,
eu poderia perder um cliente. Então, eu tive que parar, pensar, refletir o que eu iria fazer naquela situação para poder atender o cliente, né? E graças a Deus a gente conseguiu resolver da melhor forma possível, para ambos não saírem com prejuízo, né? Então a gente sempre tem que parar. O lápis vai ter que servir para alguma coisa. Nem se for ali para ficar na sua mão batendo ali, te ajudando a pensar em algo. Sim, 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 sim. Sempre há uma saída, né? Agora, muitas vezes, nós, como profissionais ali, com a mão na massa, na prática, cara a cara, muitas vezes, com o cliente, na hora da chamada hora da verdade, né? No momento da compra, da tomada de decisão da compra por parte do cliente, nos chegam questões que, muitas vezes, a nossa tomada de decisão fica muito complicada e nos falta o momento de reflexão, ok? Ah, sim, né? E tem horas que a gente tem que tomar decisões próprias, não esperar o meu superior me dar a direção. Então, nesse caso, eu teria que resolver ali na hora. Aí, graças a Deus, deu tudo certo, professor. Então, como fazer a diferença para solucionar o problema, né? A dor do seu cliente. Então, eu me coloquei no lugar dele, vi a necessidade, falei, não vou perder um cliente, ou muito menos chateá-lo por um detalhe que eu consigo fazer algumas manobras para resolver, né? Então, hoje, vamos dizer que eu fiquei ali em torno de uns 30 minutinhos para resolver essa questão. Mas deu tudo certo, o cliente agradeceu, fui até levar o produto até ele, então eu dei toda essa assistência para fidelizar o cliente, né? A gente conquistar o cliente hoje em dia tá difícil, então a gente tem que valorizar o que tem. Com certeza, com certeza. E para isso aí a oficina para fazer a gente pensar um pouco, ir além, né? Dar uma pedalada a mais para poder a gente subir essa ladeira de fazer o maior faturamento. Aí vem a segunda questão, ressignificar a partir de agora. Temos condições de reinventar aquilo que nós fazemos, mudar a nossa rotina, torná-la mais vamos dizer assim, solucionável, né? Uma solução para o nosso cliente, para o nosso fornecedor, para aquele que esteja próximo da gente. A outra questão é a seguinte, como fazer diferente para solucionar o problema? Como? Como eu vou solucionar essa dor desse cliente? Como eu vou chegar até ele de modo mais motivador, mais pronto para ajudá-lo nesse problema, né? Então, essa disponibilidade hoje, onde muitas pessoas ainda no trabalho home office se veem, vamos dizer assim, tímidas, né? De se colocar e principalmente de atrair o cliente e falar assim, olha, eu posso lhe ajudar, eu posso lhe trazer uma ideia, posso lhe proporcionar um teste, um determinado produto ou serviço, eu posso proporcionar, para a gente é protótipo, mas num objeto teste, numa situação teste que vá, de repente, atrair o seu cliente, não o meu, né? Então, atrair do seu cliente, eu ganho também, porque ele trouxe uma solução, né? Aí vem aí, tudo bem, né? Continuando aqui, tudo bem, imagino que você pensou no mundo digital, na internet, redes de mídias sociais. Tá aí, Renan, Fiamma e todos os colegas aqui, chamando inclusive a Montserrat, que falou sobre o lápis de peso de papel, né? Com peso de papel. Qual é a solução? Como é que você pode fazer de diferente amanhã, daqui a pouco, para que possa trazer essa solução para o teu cliente? Quem seria esse cliente com uma dor, que necessariamente não é uma dor infindável ou incurável? Como você poderia pensar diferente naquilo que você faz? Professor, deixa uma observação. Uma vez, acho que a gente estava até em palestra, o Fernando mesmo, ele me falou uma coisa que ficou gravada aqui na minha memória. Né? Essa questão de ele ser representante, levar a mercadoria até o seu cliente. Né? E uma coisa ele me falou assim, o importante não é a quantidade,
aquela quantidade absurda, e sim a qualidade. Ele acha que pode até me explicar melhor. Eu falando, ele vai entender o segmento, ele vai poder explicar melhor. Por exemplo, ele falou assim, é a qualidade, é o que eu vendo e eu não troco. Mas, porém, se ele aparecer com uma novidade de alguma mercadoria, algum produto novo, vamos dizer, e não ter esse sucesso de vendas, para o cliente não sair ali com prejuízo, ele ter essa flexibilidade de trocar, né? Trocar por algum outro produto ou alguma bonificação numa nota. É mais ou menos nesse sentido que pode também se colocar isso daí, sentir a dor do cliente, se colocar no lugar dele? Porque quando você recebe uma demanda, você recebe um chamado, como se fosse um médico, rapidamente você tem que buscar uma solução dentro daquilo que você sabe, dentro daquilo que você conhece ou de quem você conhece. Você vai buscar a solução para que vá atender a esse cliente, vai atender a esse paciente como médico, no caso, né? Então, muitas vezes, você nunca testou a ferramenta, você nunca pôde ter a possibilidade de ter a ferramenta em mãos, mas você tem um conhecimento, você tem a informação da dor do paciente e você tem de quem possa fornecer e dar maiores informações sobre aquele paliativo, né? Aquele remédio, aquela solução. Então, a mesma coisa o gestor. O design thinking ele tem exatamente essa ideia, não do improviso, mas principalmente de você buscar na demanda que você tenha, no caso de vendas. Hoje nós temos várias pessoas que têm muitas demandas, só que muitas vezes não têm o poder aquisitivo para poder adquirir um determinado produto ou serviço. Então você busca numa opção mais popular, você busca um genérico, no caso até do farmacêutico, isso cai num ponto comum, mas você busca um genérico, você busca num substituto que seja mais em conta, enfim. Você vai buscar, por mais que você não tenha o produto em mãos, mas você vai buscar aquele produto onde quer que esteja para poder atender o seu cliente, né? E o Design Thinking te dá essa flexibilidade de você, com a demanda, com a dor identificada, idear, né? Ter ideia no momento e poder buscar essa opção para ele, ofertando, aplicando e principalmente testando, se tiver tempo, né? Se tiver um tempo hábil de testar, testando para que possa desenvolver aquele atendimento, aquela solução de forma contínua, né? Aquela solução de forma contínua. Então, de repente, uma cliente que você atende desse modo muito rápido no momento, ela se torna já um conhecimento adquirido, né? um conhecimento estabelecido, para que você venha atender outras na mesma situação. Ok? Ô, professor, sim, só complementando, um pouco disso que o senhor falou agora é o que eu levei um pouquinho até para o meu ambiente de trabalho, né? Porque se a gente for ver, se a gente for pensar em vendas e metas, a gente vai pensar naquele número grande, aquela coisa diária, eu tenho que vender tanto por dia para chegar a esse objetivo. Eu mudei um pouco o estilo, né? Devido a essa situação, as pessoas não têm mais aquela condição de comprar o que comprava antes. Um creme hidratante mais caro, um shampoo de marca, né? Então, o que acontece? A farmácia lá é sustentável de venda, ela sobrevive de venda. Então, a gente começou a mudar um pouco o estilo, ter aqueles produtos mais rentáveis. Os produtos mais rentáveis também são aqueles mais em contas. Então, eu tenho que ter aquela qualidade de venda, aquilo que vai me trazer um lucro maior. Então, a gente trabalha mais nesse estilo. Logicamente que a gente tem que atingir o ticket médio de cada cliente, porém, a gente está trabalhando com mercadorias um pouco com preço mais acessível, mas com a qualidade, né? Então, a gente não vendia o que vendia antes. Porém, diminui a venda, mas a gente está com uma qualidade maior. A gente vende mais barato, porém está comprando mais barato. Só que a gente acaba lucrando. Se a gente for ver, hoje em dia eu estou lucrando mais do que novembro e dezembro do ano passado. Porém, vendendo pouco a menos. Maravilha. Exatamente. A questão é qualidade, é melhoria da entrega desse produto e serviço ao cliente.
muitas vezes se pensa na quantidade, mas a partir do momento que se atende com qualidade em quantidades menores, ela vai conseguindo a chamada escala comercial, né? Ela vai aumentando gradativamente, e isso aí vai reduzindo custos unitários e tudo mais, mas você vai, com a qualidade, adquirindo maior praça, né? Maior campo de atuação e conseguindo volumes maiores, ok? Mas é exatamente isso, é visar a qualidade. Ok? Certíssimo você, o Renan. Alguma questão, Fiamma? Não. No momento, não. Não? Montserrat ia falar, por favor? Quem ia falar aqui? Alguém chamou? Eu pensei que tivesse chamado e acabou não atendendo. Não, tudo bem, ficou claro. O senhor tem me dirigido a pergunta, né? E como, né? Como pode ser feito isso de uma forma diferente para buscar demanda, né? E eu penso em processos como brainstorming, talvez ferramentas que envolvam aí uma idealização maior da necessidade, né? Mas vamos ver os próximos slides, o que nos mostra, né? Perfeito. Mas qual a sua unidade? É colega nossa da Estácio? Não, eu recebi por convite o link. Ah, que bacana. Eu poderia estar aqui ou não? Não, fique à vontade. A casa é obrigada. sua. Tem negócio? Tem negócios? Tem negócio? Tem uma empresa? Faz negócio? Alguma coisa assim? Não, na realidade foi mais para ver o Design Think mesmo, né? Eu vi um pouquinho mais dele, né? Ótimo. Fique à vontade, seja sempre bem-vinda, tá bom? Muito obrigada, senhor Marcelo, muito obrigada. Fique à vontade, obrigado. Eu que agradeço. Nós que agradecemos, viu, a presença. Mas então, a ideia, então, Montserrat e todos os colegas aqui, é de que nós venhamos a pensar, visualizar essa dor como uma oportunidade, né? Uma demanda de alguém como uma oportunidade de uma nova prática, né? Como estava conversando sobre startups, todas surgiram desse modo. Listar quem é novo que você pode atender, novo no sentido de contato, novo no mercado, que o novo nos atrai por uma questão até mesmo de desconhecimento da informação que nós temos de um determinado produto ou serviço, né? E como você pode atender e em que você pode atender esse novo, né? Esse novo cliente, esse novo parceiro, essa nova empresa no mercado. Diferentemente do que você já fez hoje. Que quer dizer, vamos pensar em fazer diferente, né? O primeiro convite do Design Think, para começar a pensar diferente em tudo, é fazer diferente, mas principalmente estar atento. Um exemplo, nós trouxemos há um tempinho atrás um colega que reside em Luxemburgo falando sobre Uber, né? E o Uber, todo mundo imagina, nasceu na Inglaterra, nasceu nos Estados Unidos, nasceu como opção ao táxi, nasceu como opção ao transporte público, né? Na verdade, a origem do Uber, não só quanto a investimentos, mas como idealizador, foi em Luxemburgo. E dali cresceu. Só com um detalhe, Luxemburgo hoje não tem Uber. Nenhum Uber praticamente em Luxemburgo, não só pelo tamanho. Então, eu estou citando isso porque, por mais que não tenha demanda local, surgiu a ideia para todo mundo, né? Surgiu a ideia mundialmente conhecida e que um país pequeno e que não utiliza por uma questão de mobilidade local, não tem essa utilização e foi ali que nasceu o Uber. Então é só um exemplo de que a ideia, né, de buscar uma solução ao transporte público, que hoje é tão útil a todos nós, né, possa surgir de onde se menos imagina. Porque, imagine, ter uma ideia e alguém fala assim, olha, eu tive uma ideia de botar isso aqui. Ah, mas esquece, aqui não tem espaço. Ele não pensou simplesmente no país ou na cidade, ele pensou numa solução para o mundo de mobilidade e alternativa que nós tínhamos até a época, que era o táxi. Então, estar atento a tudo, tudo que nós temos, né, que vocês têm, e todos à sua volta, alcançar o seu contato, né, expandir a ação
contínua, a criação contínua e a sua ação do seu negócio e serviço. Nós temos no protótipo, por exemplo, quando se faz um exercício presencial num curso, logicamente de média e longa duração do Design Thinking, nós utilizamos restos, vamos dizer assim, né, de embalagens, embalagens já utilizadas, de cafezinho, de papel toalha, nós utilizamos o algodão, barbante, utilizamos Lego, para formar o quê? Para formar o protótipo. O protótipo da forma mais simples possível, da forma mais didática possível, a uma ideia que o aluno ou que a própria empresa dentro da universidade possa desenvolver a sua ideia. E dali a ideia vem, não, eu não vou fazer mais daquela maneira, eu vou fazer dessa, porque é tentativa e erro, mas principalmente das ideias que surge o produto final que vai trazer a solução para muita gente, muitas vezes, né? Então, nós temos aqui as etapas. Identifique a dor, o problema de alguém. Escolha um produto ou serviço que vai atender a esse alguém, né? A essa pessoa. Elabore o planejamento e a estrutura. O planejar quanto ao trabalhar em equipe, trabalhar com o desenvolvimento da parte técnica, até mesmo da parte de relacionamento com o cliente. Tem um produto mínimo viável, né? Tem aquele produto que é a base e que dali surgirão outras não digo invenções, mas outras criações para atender esse público. E ação, implementando a ideia, porque muitas vezes, na própria opção do plano de negócio, eu pela experiência de empreender, atendendo empreendedores, nós vemos o quê? Muitas vezes a pessoa faz o plano de negócio e depois ele guarda na gaveta. E, não, eu fiz o plano de negócio, está tudo resolvido, enfim. E muitas vezes não está, porque o mundo muda, só que o plano de negócio não acompanha, então fica obsoleto e acaba ficando inócuo para o negócio. Então não cria mais, não gera mais oportunidades. Então, com o Design Thinking, não. O Design Thinking, ele te promove, ele te motiva, né, melhor falando, ao desenvolvimento de ideias. Ok? Alguma pergunta, alguma observação? Fiamma, Renan, Aparecido. Sim, professor, nesse caso desse MVP, né, que é produto viável mínimo, certo? Uhum. Então, o legal é o quê? A gente analisar o produto, né, o que tenha que ninguém usa, o produto que ninguém usa, o produto para as startups, né? O produto a ser criado, né, para empresas. Então, a gente tem que agora começar a ter essa leitura, né? É como se fosse, acho que a palavra mais correta, assim, a inovação, né? O diferencial para atender a cada produto, né? Então, acho que isso é o importante, depende do segmento, de ramo, de qualquer empresa, do que for atender, a gente tem que ter essa leitura do cliente, né? Produto viável mínimo. Então, a gente tem que ver o produto que não vai render, o produto que pode ter um potencial, né? E se tem um potencial, ele vai te trazer benefícios futuramente, né? Então, a gente sempre tem que ter essa atenção mesmo. Era mais uma observação a respeito disso. Isso é muito importante, né? Numa empresa. Perfeito. Pois não, professor? Acho que eu levantei a mão aqui, né? Não, mas fique à vontade, professor. Eu vi que Interrompi alguém? eu posso falar, por isso que eu chamei. Tem o seguinte, vou pegar um gancho, porque o que mudou, né, nessa época no Covid? Mudou a jornada, né? Em marketing a gente fala o quê? Da jornada do consumidor. Nós consumidores, você para chegar até aqui na faculdade, você percorreu um atalho, né? Percorreu uma jornada, uma estrada. Possivelmente em blogs, colegas, professores mesmo da Estácio, mas vocês cumpriram uma etapa, uma jornada, que a gente chama de jornada do consumidor. No Covid, a gente vê que essa jornada mudou. E as nossas empresas também têm nós temos as nossas dores enquanto empresa, a gente tem que vender mais. Só que a gente pode trazer o Design Thinking para entender o que mudou na jornada desse consumidor hoje. Porque a gente sabe que o consumidor está com menos dinheiro no bolso, né?
Existem segmentos ganhando dinheiro, né? Sim, né? A economia é assimétrica. Tem gente que está nadando de braçada, mas a maioria está precisando trazer receita para pagar a conta. Então, uma boa ideia para brincar com o design thinking aqui é pensar na jornada do seu consumidor. Será que essas etapas, será que esses atalhos que ele percorria mudaram? É um bom insight para a gente pensar exatamente no que mudou no antes ou no pós-pandemia em relação ao antes da pandemia. Porque com certeza você vai descobrir que essa jornada mudou e as variáveis que fazem ele comprar o teu produto, ou chegar até você ou a sua marca também mudaram, né? Esse redesenho que pode fazer toda a diferença. Sem dúvida, importantíssimo, professor. Inclusive, me permita uma pergunta, professor, porque o senhor tem uma vivência bem significante, né, de um bom tempo com startups, né? Então, o senhor via essa aplicação pela jornada do consumidor, propriamente em vendas, mas o senhor via o design thinking sendo utilizado no dia a dia, é isso? O tempo todo, porque você tem a abordagem de marketing, né? Você tem que gerar lead. Então, você tem que entender ou desenhar. E vamos para o estado da arte, né? O estado da arte são as empresas que vendem inteligência artificial. Eu estava numa empresa até fevereiro que tinha um produto lá que desenhava essa jornada, né? Ou ajudava o cliente a chegar até um outro cliente, né? Uma outra empresa, né? Mas o tempo todo nessa startup que eu tive até dezembro era entender essa jornada e fazer com que essas experiências ao longo dessa jornada fossem positivas, né? Nada assim excepcional. Startup não tem dinheiro, pelo menos onde eu estava lá não tinha dinheiro, como a maioria aí. Então, entender a jornada e oferecer uma experiência para esse lead ou esse consumidor, seja no ponto de venda, adequada, né? Conveniente, rápida. Isso depende de ações simples, não é nada de grandes investimentos, não. É você ter um site que você navegue pouco nele, você chegue rapidamente ao checkout, por exemplo, ou que você tenha a tua informação de uma forma muito mais breve, muito mais simples. Do ponto de venda, você tem uma equipe mais treinada, mais alinhada, do ponto de venda arrumado. Agora, voltando à jornada, isso mudou a partir do Covid, porque a gente está indo menos para o ponto de venda, está saindo menos de casa. Como é que você faz para trazer esse cliente para você, né? Aí você tem que descobrir canais, né? Quais são esses canais? O WhatsApp, por exemplo, é um canal de venda. Quem tem dinheiro para pagar aí um sales, social sale, né? Um aplicativo, um software de social sale, você paga uma grana, você junta tudo isso, rede social, WhatsApp, que seja, e você traz esse lead que estava voando lá fora para cá. Mas se você não tem isso, a gente desenvolveu o quê? O velho WhatsApp que você organiza um pouquinho e você traz ele para um canal de geração de demanda, geração de venda. Então, são coisas que a gente pode brincar e resolve o teu problema amanhã, que nós precisamos vender e o cliente está com um pouco ou com menos dinheiro no bolso, né? E a gente na startup, voltando então, né, sem divagar muito, o tempo todo era entender a jornada, o quanto ela estava alinhada ou não, e ajustar essa jornada para uma experiência das mais favoráveis, das mais rápidas possíveis, né? Para que ele chegasse e no checkout comprasse, ou no ponto de venda na minha loja lá no Nordeste, por exemplo, fosse atendido de forma rápida com o produto que ele queria. Maravilha. Exatamente, professor. A ação inicial, né, a iniciativa é que tem que ocorrer, porque se não tiver iniciativa, a gente não vai identificar corretamente, nem ter a motivação de buscar todas as etapas, não é isso? Uhum. Perfeito. Alguma pergunta dos colegas, alguma consideração dos colegas aqui, de todos que estão aqui conosco, agradecendo a todos os colegas que estão aqui conosco. A própria Angélica tem um marketplace, né, Angélica, que eu me lembre, nós inclusive chegamos a conversar em sala de aula, não é isso, Angélica? Isso mesmo, professor. Mas eu não gosto de ficar falando, não, tá? Tenho vergonha. Tá bom. Mas, professor Fernandes, só lembrando aqui, com o Fiamma e com o Renan Aparecido, todos os colegas aqui presentes, Montserrat, todos os presentes aqui, nós temos uma novidade, viu, Angélica? Para quem tem negócio aqui, eu sei que o Aparecido com a família também tem, enfim, que nós já chegamos a comentar em outras oportunidades, eu vou repetir aqui. Convido a todos que tenham as suas empresas
os seus próprios negócios, principalmente, mas tem a sua empresa, a sua unidade, né, de negócio, possa apresentar gratuitamente aqui na nossa unidade Interlagos, para que possa receber uma sessão de mentoria, né, um desenvolvimento de um tópico no projeto, pode ser o próprio vendas do Design Think, pode ser o desenvolvimento de uma cadeia logística, pode ser um desenvolvimento de uma ideia de gestão de estoque, certo, professor Fernandes? Isso. Uhum. Convidando a todos aqui, porque nós temos em tela o meu e-mail, que nem todos estão tendo aqui acesso ao chat, né? Eu vou colocar a lista de presença aqui no chat, mas nem todos estão tendo contato aqui no chat comigo. Então, não só pela presença, mas principalmente, se você quiser, todos que estão aqui, se cada um de vocês quiserem um desenvolvimento pontual da empresa de vocês, do negócio de vocês, faça a inscrição conosco, que nós, gratuitamente, pelo projeto, faremos contato para o desenvolvimento dessa ideia. O que vocês acharam? Legal? Legal, professor. Quer dizer, tragam as suas dores que a gente ajuda a resolver, né, professor? Isso. Pensar junto, né? Pensar junto, como disse o professor, ver qual é o caminho desse consumidor, qual é o fluxo. O professor falou de alguns hubs hubs que são os centros de conexões aí de algumas plataformas, né? Algumas até fornecem um serviço básico, mas fornece gratuito, quer dizer, não tem um gasto inicial. Então, a gente pensa em soluções, tem uma ideação conjunta para que, de repente, possa desenvolver uma ideia que seja muito interessante para a empresa, para o empreendedor, para o empresário. Ok? Lembrando aqui o seguinte, nós temos na sequência... Pois não, Renan? Não, foi sem querer, professor, desculpa. Ok, nada, não, nenhum problema. Fique à vontade. Porque é o seguinte, nós temos, na sequência, esses 4 dias de oficinas, ela vem dar uma ideia, né, de cada um dos temas. Nós temos amanhã a oficina para entender a rotina do consumidor, inclusive, como disse o professor Fernandes, mas entender os processos da empresa, as rotinas da empresa através do mapeamento desses processos, dessas rotinas. Nós temos o aplicativo Visio e o aplicativo Visage. Nós temos ainda a parte de mídias para as empresas no último dia e temos o desenvolvimento do modelo de negócio do Canvas, que também vem questionar, rever, revisitar quem são os seus fornecedores, quem são os seus clientes, qual é a proposta de valor que você entrega para o negócio, enfim. Você tem aí mais um conjunto de ferramentas. Acreditamos que nos 4 dias, são 4 dias de uma boa caixa de ferramentas para que possa se motivar e buscar novas soluções para o seu dia a dia. Porque eu vejo alguns colegas que são coaches, né, que atendendo, inclusive profissionalmente, muitos dos clientes desses colegas utilizam para si a sua estratégia, o seu desenvolvimento de um novo produto, de um novo proceder, de uma nova apresentação. E uma coisa que eu tive de insight na semana passada foi de que um palestrante um pouco conhecido foi de que a sucessão de ações, elas não são substitutas, elas são complementares. Então, da mesma forma que hoje eu falei do plano de negócio aqui, quem quiser, de repente, o desenvolvimento do plano de negócio, nós vamos ter também, porque vem a Semana do Empreendedorismo em maio, onde nós vamos ter para mais de 15 eventos, certo, professor Fernandes? E já é uma chamada, um convite a todos para maio,
com 15 eventos somente em maio, com a Semana do Empreendedorismo, certo, professor? É isso aí, a gente está montando a agenda, trazendo pessoas profissionais de mercado de fora, FIAMA vai estar com a gente, né, os alunos do projeto junto, então vai ser um momento, vão ser discussões, né, a gente optou, né, professor Marcelo, pelo modelo fórum, né, pelo formato de fórum, com profissionais, alunos, colegas, para discutir temas que estão aí pegando, temas atuais que vão nos dar insights para a gente sair e aplicar alguma coisa nova. E práticos, né, professor? Sempre Exatamente. oficinas, ideias práticas, ideias que, de repente, por mais que a gente não vá lá digitar diretamente, mas possa fazer a reflexão de falar assim, poxa, o Marcelo falou em Design Think e, de repente, resolveu uma dor. E tem uma determinada plataforma em si que pode me dar essa ferramenta para aquele cliente que está me demandando aquele produto e serviço. Então, quer dizer, vai gerando o quê? Novas soluções, novas ideias para que vocês possam crescer e desenvolver os seus negócios. Ok? Alguma pergunta? Hilton? Francisco? Fernando? Montserrat, atendeu um pouco a expectativa aí do Design Think? Como é que você achou? Oi, professor Marcelo. Sim, Opa. deu uma visão inicial, né? Sim. Da ideia, mas realmente tem muito ao que se aprofundar ainda. Entendi que a ideia aqui mesmo é mostrar um pouquinho do cheiro para estimular e o pessoal conhecer, né, as vantagens que o Design Think traz com toda essa análise aí do projeto e oferecer um MVP, né, que realmente é o mínimo necessário para começar a atender e fazer um teste junto com... Aliás, já passou do teste, né? Mas já para começar a atender com coisas básicas o cliente, né? Mas já deu uma visão geral, assim, eu também conheço um pouco, mas entendi do projeto de vocês nesses 4 dias aí, de mostrar um pouquinho mais e depois é isso de oferecer essa consultoria, né? Muito legal, fiquei surpresa aí com as ferramentas como o Visio, o Visage, né? E aí as mídias e o Canvas, né? Muito bom. Muito bom. Agradeço a oportunidade aí de estar aqui hoje. Nós que agradecemos. Legal. Né? Nós que agradecemos. Tudo Inclusive... bem, professor? Pois não, Hilton, tudo bem? Eu ia falar assim, obrigado aí também, achei legal. A linha de pensamento é muito interessante, né? Principalmente para quem está começando, né? Mas eu percebo também que o empreendedor não pode ter medo também, né? Ele não pode ter medo de investir, de ir além, né? De procurar encontrar essa expectativa que tem no cliente, porque o cliente também tem muitas coisas que eles também não sabem. Tem cliente que não sabe o que quer. Por exemplo, hoje com a pandemia muita coisa mudou, né? Muita empresa já entrega com delivery, atende clientes que antigamente não atendiam. E eu também sou um desses clientes, porque meu sobrinho vai fazer aniversário agora em sábado, e a minha esposa comprou o presente dele ali, tudo pelo Mercado Pago, né? Tudo online, né? Coisa que a gente não fazia muito. E a família, no geral, a minha família toda, tem comprado muito, né? Porque está mais disponível, né? Você quer comprar alguma coisa, você consegue entrar pelo WhatsApp, igual foi falado aí, no Magazine Luiza, nas Casas Bahia. Inclusive, tem um monte de loja da Casas Bahia que eu estava vendo aqui em Guarulhos, que eu moro em Guarulhos, né? Que estava fechando e atendendo só pelo WhatsApp. Fecharam a unidade. Então, tudo tem se adaptado. O cliente tem se adaptado, a empresa, porque a necessidade existe em todos os ramos, não é verdade? Eu mesmo estou tentando identificar uma necessidade em um conjunto de condomínio para tentar investir, mas isso é mais para o ano que vem. E aí eu quero também seguir essa linha e essa aula foi legal para eu entender a sequência, né, de entender o problema do cliente, de inovar, de trazer novidades. E esse campo de trazer novidades é o que eu estou querendo trazer aqui para Guarulhos, de uma coisa que não tinha no condomínio. Aí eu estou indo morar nesse condomínio, né? Estou tentando montar alguma coisa lá nesse aspecto, sabe? Achei muito legal, muito bom. Legal, que bom, Wilton. Hilton, inclusive, eu falo contigo a mesma coisa que eu falo com a Montserrat, a Ana Paula e outros convidados que eu estou vendo aqui
na nossa listagem, né, de presença e tudo mais. E não dava para escrever, né? Eu falo para vocês o seguinte, por favor, um pedido, solicito encarecidamente que vocês possam me mandar um e-mail, o e-mail está aí na tela, marcelo.luiz@estacio.br, para que eu possa oportunizar para vocês outros eventos sem nenhum ônus, para que possa complementar o exercício de hoje, o exercício de pensar no Design Think, como disse muito bem a Montserrat, lá com a Canvas, com o Visage, com o Visio, com o Project, com a Semana do Empreendedorismo, como disse o professor Fernandes, com a participação de todos os nossos monitores, que nós temos aqui, o Renan, a Fiamma, o Aparecido, a Geisa, enfim, todos que estão aqui. Vai ser uma honra, uma satisfação imensa recebê-los de novo, viu? Tá bom, obrigado. Eu já printei a tela aqui, depois eu vou mandar o e-mail para o senhor. Oh, sem dúvida, é uma bela do aprendizado, né? E agradecer a todos aí pela presença, a troca de ideias, né, as informações, que é muito bem-vindo, né? Conhecimento sempre é bem-vindo. E como disse o Wilton, a gente consome mais, né? Estando em cativeiro, vamos dizer assim, né? Estando home office, a gente consome mais, não só a parte de alimentação, mas como disse, a gente acaba consumindo e se habituando no caso de entrega em domicílio, na compra pela internet. Quem não estava habituado passou a se habituar, né? Muito bem lembrado aí pelo colega Hilton e inclusive o Renan. Muito obrigado pela participação também. Fiamma e você, tá bom? Imagina, a gente tem que agradecer pelo conhecimento, é uma honra. Pois não, professor? Não, ok. Ok? Uhum. Então, pessoal, aguardo vocês. O link é o mesmo para amanhã, o mesmo link para amanhã. Nós vamos ter aí a nossa oficina amanhã no mesmo horário, 17h30, impreterivelmente. Hoje eu não sei, quem chegou cedo aqui, ouviu uma musiquinha antes, não ouviu? Tinha uma musiquinha antes aqui, não? Sim, tinha sim. Professor. Tinha? Tentei fazer aqui só não faltou um pouco do coquetel, né? Mas tentei fazer aqui um tipo de uma recepção a todos, mas sejam todos sempre bem-vindos. Agradeço em nome do Centro Universitário da Estácio São Paulo, em nome da agência Projet, a qual o professor Fernandes está à frente do nosso LPG, no Laboratório de Projetos em Gestão. Agradecido a cada um de vocês, a todos que eu estou vendo aqui, como Adriane, Angélica, Aparecido, Bruna, o Fernando Henrique, Fiamma, Francisco, Hilton, Israel, José Carlos, Luciane, Luiz Carlos, Marco Massur, também chegou cedo, seja bem-vindo, Marco, Margarita, Marlon, nosso colega Marlon, e a nossa colega visitante, já colega, Montserrat, esteja sempre aqui conosco, seja bem-vinda, tá bom? Obrigada, tá ótimo. Muito bom. Pessoal, obrigada, professor. Obrigada, boa noite. Obrigado a vocês, eu encontro vocês então amanhã, aguardo aí, e muitíssimo obrigado, né, professor Fernandes, pela presença, e aguardamos a todos aí nos próximos eventos. É isso aí, foi um prazer. Até breve. Obrigada a todos. Boa noite. Obrigado a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa Um grande noite. abraço, pessoal. Obrigada, Obrigado. boa noite. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada, boa noite.